Está começando mais um Agronegócio Podcast no oferecimento de Grupo Provaso, Datamares Livestock e Biosanto. E no episódio de hoje nós vamos conversar com o Roberto Levreiro, ele presidente da Absolo, uma associação extremamente importante para esse segmento de compostagem, recomposição de solo, agricultura, um segmento extremamente importante, né? Uma associação extremamente importante para o agronegócio brasileiro. Roberto, obrigado por ter aceito o convite. Nós estamos gravando aqui nos estúdios da Associação do Comércio e Indústria de Mojimirim também. Estamos fazendo a nossa temporada do Agronegócio Podcast por cá. E, Roberto, obrigado por se deslocar de Campinas para vir atender aqui e participar desse episódio muito bacana. Se apresenta para o pessoal de casa. Imagina, Valfredo, prazer é todo nosso, a oportunidade é sempre importante a gente divulgar o setor que a gente representa e falar um pouquinho da Absolo, né? Sim. É uma associação hoje que contempla 150 empresas, né? São 9 segmentos que a gente representa, então todo o segmento das novas tecnologias, da agricultura mais atualizado e mais moderno, os fertilizantes especiais estão contemplados, que são aí, vai desde o condicionador, o organomineral, os compostos orgânicos, os biofertilizantes, biológicos, adjuvantes, substrato para plantas e minerais especiais. Então, você imagina que é um complexo bastante importante. Tem que tomar conta de muita coisa. E hoje a gente representa, na maioria dos setores, aí, com 70% do mercado. Né? Olha que bacana. Uma representatividade muito importante que essa entidade traz e que trouxe muita tecnologia e inovação para a agricultura brasileira. Você é de família italiana, já sei por conta do sobrenome. Você é natural de onde? Conta pra gente. Vamos lá no início. Eu sou natural de Valinhos mesmo, né? É a família toda de lá. Meu pai começou como açougueiro, depois começamos a fabricar farinha de osso, depois fomos para os organominerais até hoje. E há 20 anos também a gente aí pegou o desafio de... Olha só que bacana, sempre envolvido nessa cadeia produtiva aí. Como você, sempre no meio. Meu pai foi produtor de figo no início, né? Então, ele tinha as duas ações, criava um pouco de gado, mexia no açougue, produzia um pouco de figo, que Valinhos é a capital do figo roxo em São Paulo. E aí depois foi diversificando, aí começamos a fazer os organominerais, e aí chegamos à vida aí até hoje. Você está na presidência da Absolo há quanto tempo? Eu estou na presidência da Absolo há 16 anos. Há 16 anos, puxa vida, de lá para cá uma evolução muito grande, né? E, de certa forma, mais responsabilidades. Com certeza, Valfredo. É assim, mas a entidade ela surgiu por uma necessidade do setor, né? A gente está num país de agricultura de clima tropical, a gente tinha um país que importava, ainda tinha o hábito de importar tudo que era de fora era melhor, né? Desde a música, enfim. Ainda tem disso. Ainda tem disso, né? Então, mas mudou, graças a Deus mudou, porque a associação entrou, começou a trabalhar, porque essas inovações desses insumos que são os mais adequados para a agricultura de clima tropical, para quem não conhece, o solo tropical, quando você traz os insumos como conhecidos NPKs e você aplica ele no solo, você tem muitas perdas, que o solo no Brasil, nós temos vários tipos de perfis de solos. Solos bons, mas temos muitos solos pobres. É o que o pessoal fala de perda por volatilidade. Sim, volatilização. Chega a perder no fósforo 80%, nitrogênio 50%, Nossa. Então é muita perda para um país que depende 90% do que hoje ele consome. Né? Sim. E essas tecnologias que são representadas pela associação, inclusive os produtos de matrizes orgânicas, são fundamentais, porque elas conseguem fazer uma associação positiva. Então, eles têm uma sinergia que um reduz a perda do outro e melhora a eficiência. Olha só. No clima tropical, a gente tem um solo que é mais pobre, deficiência de matéria orgânica, carbono, ácidos úmicos, então é fundamental para que eles tragam uma condição mais saudável para a planta. Isso não existia nenhuma regulamentação, uma legislação adequada para que o setor pudesse investir o necessário para trazer toda essa pujança que trouxe hoje. Então, esse foi o grande desafio inicial da Absolo, poder criar essa legislação, trazer essa normatização, trazer a pesquisa junto, né, para poder fundamentar. Eu acho que esse foi o legal, uma grande mudança, né, porque a gente era olhado
como os patinhos feios, né? Matéria orgânica, esterco eu compro ali, eu jogo de qualquer jeito. O foliar é água de batata, mas falava muito isso. E hoje você vê o quanto esse mercado valorizou, e você pode ter uma certeza, o Brasil não estaria produzindo o que produz hoje e tendo os ganhos de produtividade que tem hoje se não fossem as tecnologias. Roberto, há um tempo atrás eu ouvi, e não só eu ouvi, mas eu acho que muita gente já deve ter ouvido, para conhecer tecnologias tem que sair do Brasil. Você tem que ir na Europa, tem que ir nos Estados Unidos. Não. A gente pode dizer que o Brasil, com a responsabilidade, com o tamanho do agro brasileiro hoje, as tecnologias estão todas aqui dentro, né? Sim, Alfredo. Hoje eu posso te afirmar que esse setor que vocês hoje também fazem parte e estão pioneiros em muita questão da Provaso na área de compostagem, evoluiu muito. Para você ter uma ideia, pelos levantamentos que a Absolo faz no seu anuário, que é a pesquisa de mercado, esse setor investe 4%, 3% a 4% do faturamento por ano. E esse ano passado faturou 24 bilhões. Então, 4% disso é investido em pesquisa e desenvolvimento. Então, hoje é um setor que não para de investir em inovação, em pesquisa, em treinamento, em capacitação. Então, as tecnologias, muitas foram pegas de fora, mas todas foram transformadas para a nossa realidade. Sim. Que são completamente diferentes as exigências. Então, nós temos uma evolução muito grande nesse setor, né? Desde uma simples compostagem, melhora, aplicação, posicionamento de como usar de um organomineral, de um foliar com a base de extrato de algas, de um condicionador biológico, de um biofertilizante. Então, a gente conseguiu trazer a pesquisa junto. A pesquisa foi estudando e foi elaborando e as empresas foram aprimorando seus parques Fabrizi. E hoje você tem aí produtos fantásticos com dose bem menor do que se consumia antes, mas entregando aí resultados fantásticos e conseguindo andar mais longe, né? Porque quando você tem uma tecnologia mais eficiente, você trabalha uma dose menor, você tem uma longevidade maior de distância a ser percorrida. E viabilizou para as grandes culturas, tanto que soja hoje é 40%, 50% do consumo dessas tecnologias no mercado nacional hoje. Então, uma tecnologia que atende do agricultor familiar ao produtor profissional de altíssima e de ponta tecnologia. Então, ele é um setor hoje viável para qualquer classe de agricultura no Brasil, e em qualquer região do Brasil. Agora, você comentou do setor de compostagem, né? É completamente diferente, né? São produtos distintos, né? Muita gente ainda tem, talvez, o hábito, por falta de informação, né? Tem o hábito de fazer comparações que não deveriam ser feitas, né? O esterco com um produto compostado, um produto mais nobre, né? Que vai realmente trazer benefícios diretos, né? E imediatos para a lavoura. Tem uma diferença muito grande nisso aí. Sim. Então, esse é o trabalho que ainda tem. Uma área sua, comunicação. Sim. Você sabe o quanto é difícil comunicar num país do tamanho do Brasil. Sim. E você sabe, dentro da sua história do agro, há quantos anos para cá você está ouvindo as grandes mídias falar em agro? Se a gente voltar 5 anos atrás, você quase não ouvia nenhuma grande mídia falar. Então, a sociedade como um todo tinha um desconhecimento muito grande. Então, qualquer desinformação que chegava era uma verdade. E quando a gente fala do esterco, se a gente voltar lá atrás, nos nossos pais antigos, o esterco era matéria orgânica. Então, a palavra matéria orgânica, quando você sai da palavra comum para a palavra técnica, é diferente, porque esterco ele é um material orgânico. Sim. E um composto é uma matéria orgânica. Ele passou por um processo.
De transformação. De transformação e decomposição e umificação. Então, ele se estabilizou. Então, esse é um produto que ele vai para o campo e lá, quando ele é aplicado no solo, ele entrega, ele leva a parte biológica, ele estrutura, ele dá condicionante, ele é um condicionante. Ele retém, ajuda a reter os nutrientes. E o esterco, não, o esterco ele é um produto inatural, ele vai lá, ele vai se decompor, não é matéria orgânica pronta. Mas isso, se a gente pegar historicamente, tem mudado já. A gente já tem tido bastante observações, eu já tenho observado, eu também vou muito a campo, tenho observado já que esse entendimento já mudou. Tanto que você vê que grandes empresas hoje, culturas como cana, citros, que era muito difícil aceitar esse tipo de aplicação, hoje já estão vindo buscar, porque já enxergaram que não é uma despesa, é um investimento, porque é investimento de médio e longo prazo. Qual o patrimônio do agricultor hoje? É a cultura ou é o solo dele? Deveria ser o solo. E quando você joga matriz orgânica, você está jogando para a cultura ou para o patrimônio dele? Verdade, para o patrimônio. É patrimônio dele. Então, eles começaram a entender que o patrimônio dele é o solo. Se ele tratar o solo, se ele pôr uma tecnologia melhor, o que adianta ele comprar a melhor tecnologia de semente ou variedade de cana e pôr no solo que não tem capacidade de receber uma cultura daquele jeito? Ela não vai expressar o potencial produtividade. Então, essa visão, essa mudança, essa maturidade que está vindo para o mercado. E esse entendimento hoje, que é uma diferença de um composto por um esterco in natura, está começando devagarzinho a se desenvolver e se consolidar no mercado. E, com certeza, vai ser cada vez maior. Agora, você comentou um pouco atrás, né, anteriormente, aí, existe uma dependência, né, da importação de adubos minerais, né, de insumos minerais, para a gente manter esse potencial produtivo brasileiro. Tem como mudar isso um pouco? Ou você já está percebendo que toda essa indústria já está começando a olhar que, poxa vida, dá para eu economizar um pouco utilizando um produto que talvez está mais disponível para ele, através de uma boa compostagem? Olha, Alfredo, eu faço parte do plano, desde o início da elaboração do Plano Nacional de Fertilizante, que hoje eu tenho um conselho, que é o CONFERT, onde eu faço parte, onde se estrutura todas essas regras, todas essas normas para poder dar continuidade e consolidar isso. Mas a gente ainda tem uma grande mudança de conceito, de entendimento, porque ainda o macro é olhado como o maior importante. Ainda tem muita gente entendendo que o Brasil tem que aumentar a sua produção de minerais. Eu acho que sim, né? Só que a gente tem que entender, nós temos limitações de jazidas, e as jazidas nossas estão em locais que são difíceis de extração, e obviamente o custo do Brasil, né? Sim. Uma ureia lá fora, você compra ela por $150, aqui você não consegue produzir ela nem por 250. Então, já perde competitividade. Sim. Então, essas são diferenças. Porém, o que a gente tem feito um trabalho através da Absolut, junto ao CONFERT, que é no MDIC, chama-se as cadeias emergentes, que é um conjunto, que entra o composto orgânico, entra o remineralizador, entra o organomineral, entra os biológicos. Então, por quê? É a sinergia. A gente está trabalhando para que os setores, os ministérios que vão regulamentar, porque é bonito a gente fazer o discurso, mas se não tiver uma regra, não se tiver os benefícios tributários, fiscais que dê segurança para que as empresas possam continuar investindo, e se não tiver a difusão dessa informação junto à academia, uma Embrapa, junto a uma CAT, a um Instituto Agronômico, uma Fundação Mato Grossense, enfim, essas tecnologias vão continuar tendo dificuldade, dependendo das empresas, fazer essa divulgação. Sim. Então, esse é o trabalho que está sendo feito a nível federal para que essas tecnologias que hoje já estão consolidadas, estão começando a ser reconhecidas, pode sim contribuir em reduzir até 30% essa dependência. Olha que espetáculo. Agora, nós não podemos esquecer que o Brasil, com as ambições de crescimento, se hoje importa 40, até 2030, 2050, ele vai importar 90. Então, olha a importância desse setor. Por quê?
Economia circular, nós estamos falando em compostagem, nós estamos falando de economia circular. O mundo Sim. não quer sustentabilidade. Sim, exatamente. O que é a sustentabilidade? É você reaproveitar tudo que você tem dentro do meio sem extrair novamente. E é o que é feito nesse setor. Ou seja, eu melhoro a eficiência do minério que eu extraio, eu reaproveito todos os resíduos da agroindústria que vem ou da própria agricultura. Hoje nós temos tecnologias para reaproveitar os lodos de estações de municípios, enfim. Olha aí, isso tudo tem colocação e são produtos que saem com extrema segurança para ser aplicado na agricultura. Isso é o que tem que ser muito destacado, porque quando você trata da saúde de um solo, você tem uma planta sadia. Quando você tem uma planta sadia, você usa menos defensivos, menos químicos. Sim. Você tem hoje os biológicos. Olha a qualidade do alimento que hoje o Brasil já entrega e tem capacidade de entregar muito mais para o brasileiro como para o mundo. Sem dizer que barateia o custo de produção. Você acha que o Brasil exporta hoje para o mundo e a gente sofre tantos boicotes lá fora? É porque nós temos subsídio aqui? Não é, não. É porque nós somos competitivos. Competitivos. Verdade. Eu me recordo até ano passado não, minto. Um pouco depois da pandemia, né? Conversando no escritório de representação, lá no Espírito Santo, o pessoal passando cotação de um parceiro nosso, o Wilton, da Agronegócio Representações, o Wilton Azevedo, parceiraço nosso lá no Espírito Santo, ele comentando comigo: Valfredo, o mercado está uma loucura, eu passo cotação de fertilizante na parte da manhã, cara, eu tenho, a cada 2 horas eu tenho que perguntar se está o mesmo preço, se o cara não fechar na hora, cara, à tarde já dobrou o valor às vezes, e o mercado às vezes fica nessa volatilidade, essa maluquice aí que a gente não sabe onde é que vai parar. Enfim, se a gente tiver e levar à frente essa consciência, esses novos modelos produtivos, a gente consegue impactar, né? Sim. Sofrer menos impacto com isso. Sofrer menos, né? Porque sofrer menos, não tem jeito, claro. Mercado é mercado, mas a gente vai sofrer menos, com certeza a gente vai sofrer menos. Você comentou de economia circular, né? Eu acho que esse modelo ele se encaixa em vários setores, né? Mas no agronegócio a sustentabilidade passa por ele. Olha, assim, só se a pessoa não quiser enxergar. Eu acho que qualquer pessoa, por menos conhecimento tenha no agro, se ela procurar informação. E esse é o grande problema, né? Uma coisa que eu falo muito para as mídias, os canais de mídias. Busquem sempre informações fidedignas. Esse eu acho que a Absol cresceu por causa disso. Que um dos pontos, desde o primeiro dia que eu entrei lá, nós temos que ser transparente, imparcial. E a veracidade, exato. Nós perfeito. levamos um pleito que não tenha fundamentação técnica, científica e jurídica. Nós não defendemos o interesse de nenhuma empresa particular ou especial, a não ser que seja de interesse de setor. Sim. E tudo é transparente. Então, isso dá segurança para quem vai nos regulamentar, aceitar e entender o setor. E como também dá segurança para vocês na hora de comunicar. Perfeito. Porque não tem ideologia, não tem discurso. Então, o que a gente fala é claro. Então, a pessoa que quiser, obviamente, pegar essa informação, e hoje a gente tem isso disponível, é muito fácil dele ver o quanto o agro brasileiro, e isso quando a gente fala o agro, a gente pode envolver toda a cadeia, não, fora e dentro da porteira, porque as nossas indústrias hoje já praticam uma sustentabilidade grande. Quando você tem uma indústria que põe tecnologia para um insumo que reduz a quantidade de nutriente aplicado, ou reaproveita os insumos que estão no setor. Ele está dando pegada de carbono e está dando eficiência. Então, é a sustentabilidade na palavra dele. E quando você tem um agricultor que preserva e utiliza esse tipo de insumo, produzindo mais na mesma área, ele está fazendo sustentabilidade. Tem um estudo feito pela Ceres que, nos últimos 10 anos, o Brasil ele economizou 4 milhões de hectares produzindo, usando essas tecnologias. Isso é um estudo feito e publicado. É a produção vertical, né? Exato, que a gente tanto pede. Você entendeu? Então, porque produzir mais pela área. Uma soja, se ela produz 90 sacos, por que ela vai produzir só 50? Sim. Entendeu? O que muda isso?
É investimento em tecnologia. Agora, a gente está falando de consciência, né, conscientização. Precisa a sociedade ter também consciência do papel, um exemplo, dessas empresas transformadoras. Né? Eu coloco assim, vou citar até o nome da Provaso. Então, assim, é importante ter essa consciência, essa valorização, inclusive da sociedade, não? Isso é fundamental, mas a gente não. Eu vou dar duas situações para você. Eu faço parte da curadoria de olho no material escolar. Olha. Eu fiz 25 revisões bibliográficas. Uhum. Se você vê o que sai nos apostilados, você fala, não é possível que estão ensinando isso nas escolas. Então, a gente tem um problema, a gente não pode culpar a sociedade, porque, assim, eles são educados, eles têm o conhecimento. Tem muitas pessoas... Já tem essa tendência na base das escolas. Há muitas pessoas, a maioria das pessoas hoje que está na cidade não tem esse conhecimento, não tem essa intimidade com o agro. Uhum. Eles são educados dessa forma. Então, eles têm uma doutrina que dá uma visão distorcida. Uhum. Né? E o material de olho, o material escolar, está fazendo um bom trabalho nesse sentido de mudar essas informações. E outra forma que a gente faz é um trabalho que a Absol faz, que são eventos, workshops, livros, visitas, assim. É fazer o trabalho que você... Tem o anuário que você me presenteou. Exatamente. É levar essa informação nas mídias, é levar essa informação aos órgãos que fazem a regulamentação, porque, assim, para a gente... Eu não posso dizer que fosse uma surpresa, mas era já esperado. Muitos legisladores não faziam nem ideia do que é feito, o que é uma indústria de compostagem. Nós chegamos a pegar técnicos do governo, chegamos a pegar políticos e trouxeram para visitar as indústrias. Eles voltaram assim, abismados. Falando, não é possível. A gente tinha uma outra visão. Porque, às vezes, você fala, mas você não consegue mostrar. Aí, então, a gente fala, a gente documenta, e agora a gente pega e leva para ver. O impacto, quando a pessoa vê a empresa, vê o trabalho, vê aquilo, é fantástico. Então, isso muda. Então, esse é o trabalho, esse é o grande desafio que eu falei lá atrás, é a comunicação, é levar a informação, é mostrar o que é. Não é aquela nós contra eles, não é eles não dão valor para isso. Não. Sim. O ser humano, muitas vezes, julga pelo que ele conhece. Só que a gente conhece muito mais do nosso pedaço do que deles e a gente não tem nem ideia do que é o pedaço deles. Então, eu não gosto de julgar ninguém pelo meu conhecimento, e aí trocar ideia para mostrar. Aí a razão do entendimento fica de cada um. Mas quando a gente leva a informação e mostra a verdade, a maioria bate palmas. Que bacana. Vamos voltar a falar de tecnologia. Esse segmento da compostagem, das indústrias e tudo, talvez eu estou puxando um pouquinho, né, por esse setor, porque me encanta, né, a questão da renovação, você receber resíduo, transformar num material nobre que vai ajudar tanto no sistema produtivo do agronegócio brasileiro. Essas empresas, esse setor em si, ele evoluiu demais. Ele evoluiu muito, os sistemas, né, os processos em si, a possibilidade dos biológicos, dos bioinsumos, né, somando a esse produto, isso é fantástico. Sem dúvida, e esse é o grande desafio que está agora. No ano passado, a gente conseguiu aprovar o decreto para a questão da lei dos bioinsumos, que vai estar dentro de um guarda-chuva grande, e agora, nesse exato momento, nós estamos trabalhando efetivamente na regulamentação desses bioinsumos, que é detalhar cada segmento, como que funciona, para qual finalidade, como ele enquadra na legislação, como que ele pode ser usado, a empresa vai rotular, e também ter o cuidado de que não podemos inibir aí futuras inovações. Sim. Porque eu posso te assinar aqui, olha, nós temos hoje, eu conheço empresas que têm 10, 12, 15, 20 produtos que nem existem no mercado, que já estão em fase para daqui 1 ano, 2 anos, vir para o mercado, coisas novas. E tem muitas coisas que já, como você comentou, que já era processado de uma forma que tem tido evoluções fantásticas dentro dessa indústria. Então, aquele produto que era conhecido e hoje ele teve uma pequena mudança de operação ou agregado alguma coisa, ele se transforma no material e as respostas são fantásticas, né? Então, tanto que o Brasil hoje é o maior
produtor e consumidor de produtos à base de bioinsumos no mundo, né? Então, isso o número não diz a mentira. E muito outra coisa simples, olha o tanto de empresas vindo para esse segmento, tanto daqui quanto de fora, para investir nesse setor, porque realmente estão vindo para aprender. Muitos vêm, trazem novidades, mas muitos vêm aprender aqui dentro como evoluir e aprimorar essas novidades para cá. Você comentou de... Roberto, você comentou de se comunicar, né? É importante a gente tá se comunicando. Vocês têm eventos, vocês têm uma agenda bem bacana, né? Sim. Isso é possível, participação? Como é que funciona? Sim, nós temos um fórum cada ano, fora alguns workshops que nós fazemos. Esse ano em específico é o Fórum de Matriz Orgânica, onde vai ter várias palestras, vários temas falando de todas essas novas tecnologias, das evoluções que tem. Nós vamos ter um simpósio paralelo junto ao fórum, que é o simpósio sobre biofertilizantes, onde vão ser abertos para os pesquisadores, para as startups, apresentarem as suas inovações. Tem uma banca de especialistas que estão recebendo esses trabalhos novos, estão fazendo avaliação, os trabalhos escolhidos vão ser para julgamento lá no evento, vão ser apresentados, vão ser escolhidos, depois vão ser premiados. Que bacana. Nesse mesmo evento nós vamos ter também uma área que vai falar sobre a capacitação para laboratórios, novos métodos analíticos para produtos à base de biofertilizantes, vão ter aulas, vão ter cursos. Então, assim, é um evento bastante abrangente, que tem um leque grande de informações, vai ter sobre mercado, vai ter sobre novidades, resultados, enfim, vai ter um pouquinho de geopolítica, vai ter alguma coisa sobre política, tendências, Sim. Vai ter tudo um pouco. E vai ser agora, entre 22 e 23 de outubro, próximo no Expo da UPE. Puxa vida, pertinho. É só acessar o site da Absolo e ver a melhor maneira de a pessoa participar. Se é o evento integral, se é parte do evento, se é só como visitante. Que bacana. Vão ter exposições de empresas lá dentro do evento, é um espaço bem grande, eu acho que vale muito a pena para quem é. Se a gente falar de tendência, você acabou de mencionar aí, como é que você acha que esse mercado, o que deve chegar aí nos próximos anos? Algo do que nós já estamos vendo ou algumas coisas ainda que podem impactar muito mais? Olha, desde que nós começamos a fazer a medição, ele nunca cresceu menos de 10% a 12% ao ano. Esse setor como um todo, no geral. Lógico, cada segmento às vezes um ano mais, um ano menos. Isso é normal, né? De acordo com cada clima, cada época do ano. Certo. E no Brasil, com a gente não tem desafios, né? Mas a gente tem uma percepção muito clara, né? A gente tem uma necessidade de inovar. O agricultor aprendeu que essas tecnologias, ela não é mais um custo, ela é um investimento, ela se paga, ela traz. E que é uma necessidade desse investimento ser cada vez mais direcionado para essas tecnologias, justamente para se tornar cada vez mais competitivo, porque nós temos as barreiras, as cargas tributárias, as questões climáticas que estão vindo. Então, um composto hoje, que é um condicionante de solo, ele dá uma condição para aquela planta reter mais umidade. Então, às vezes não parece pouco, mas uma semana de estresse numa planta pode representar 1 a 2 sacos de soja no final da safra. Isso é muito dinheiro. Sim. Então, esse entendimento, o manejo, lavoura, pecuária, floresta, o plantio direto, investimento em novas de equipamentos de aplicação, então, o agricultor está olhando para isso, ele já enxergou que isso é algo que não tem mais volta, é uma necessidade que ele tem, porque a gente tem um clima cada vez mais diversificado, com mais variações, não é tão mais regular como era. E como ele se previne? Investindo nessas tecnologias. Então, a nossa perspectiva é que esse setor continue nesse crescimento em média de 10% a 12% ao ano e vai tranquilamente representar mais de 15% a 20% desse mercado hoje atual dos sólidos no Brasil. O Brasil, ele necessita, né, dessa dessa utilização assim, né? O solo brasileiro precisa, né,
desse composto, desse produto? Sim, a gente é um clima tropical, a gente tem muita chuva, muito sol, muito vento. Os nossos solos são agredidos 24 horas por dia, se você bobear, ainda mais se o produtor não tem o hábito de manter uma cobertura no solo, não tiver acesso. E, por outro lado, você tem lugares que tem 2 a 3 safras naquelas. Meu amigo, é que nem um atleta. A alimentação do atleta de alta performance, ela não pode ser igual de um corredor de final de semana. Exatamente. Então, você tem um solo que você quer extrair o máximo dele, você tem que investir. Eu falo que é uma conta corrente. Se você extrai 10, você tem que pôr no mínimo 10 para manter. Se você quiser tirar 11, tem que pôr um pouquinho mais. Sim, né? Verdade. Tem que melhorar o seu investimento para você ter retorno, não tem milagre. É matemática. Então, isso nos dá muita segurança, e até nesses 12, 13 anos a gente nunca viu, por mais a gente teve pandemia, a gente teve um caminhão de desafios, esse setor continua crescendo. Lógico, um ano é mais fácil, outro menos. Um ano dá mais rentabilidade, outro vai dar menos rentabilidade, um setor vai estar mais incentivado do que no outro ano. Isso é normal, isso é mercado. Né? Eu tive aí recentemente numa região, falando, mas a minha cultura agora esse mês, mas meu amigo, isso é cíclico, a sua cultura nesse mês ela é ruim. Ela pode ser menos ou mais ruim. Agora, como você sofre menos se ela é menos ou mais ruim? Se você tem produtividade. Se você produz 20% a mais e a tua mercadoria caiu 10%, você sofreu menos do que aquele que produziu a mesma coisa e perdeu 20%. Sim. É assim que tem que se preparar, não tem outro caminho. E outra coisa, não tem volta, né? Não. O Brasil tem o compromisso e a responsabilidade, o agro brasileiro tem a responsabilidade de fornecer alimento para o mundo mesmo. E o mundo sabe disso. Né? Infelizmente, eles não podem admitir, mas o mundo sabe disso. E eles têm os problemas deles, eles têm agricultores deles, eles têm as situações deles, a gente tem que respeitar cada um com o seu problema. Eles sabem disso. Cada um usa a ferramenta que tem para se defender. Claro. O Brasil é a ferramenta que a agricultura tem, foi investir em capacidade, em tecnologia e se profissionalizar. E isso a gente tem que tirar o chapéu, porque o agro brasileiro é investidor. O agro brasileiro é profissional hoje, o agro brasileiro é sério hoje. Mas tem fulano, tem o betano que quer pegar. Isso em qualquer setor tem. Claro. Em qualquer segmento tem. Mas o cara desmatou. Se ele desmatou, ele vendeu a madeira para quem? É para o Brasil? O brasileiro compra madeira nobre? Verdade. Entendeu? Então, sim, isso não é 1%, 2%. Que país? O Brasil usa 6% do território nacional para produzir o que produz 6%. Qual país no mundo? Verdade. Qual país no mundo? Fala um para mim. E ainda a gente tem 40 milhões de hectares que ainda dá para usar sem tirar uma árvore. E não dá nem para produzir. Eu falei isso em Brasília recentemente. Vocês nem podem incentivar a produzir, porque vocês vão pôr aonde? Eu não tenho lugar para guardar o que já produz. E nós temos políticas ainda, como se a gente for lá para regiões lá do norte, né? Você é obrigado, você compra uma fatia de uma propriedade, você tem que preservar 80%. 80%. Produzir só em 20%. Imagina você construir um prédio de 10 apartamentos só poder vender 2. Mas é isso aí. Que coisa maluca. Norte é isso aí. Aqui para cá é 20%. Então, olha só. E se não tiver, ele não consegue financiamento. Se não tiver, ele não consegue se regularizar. Se não tiver, hoje ele não consegue nem vender soja mais. Porque o pessoal não está comprando. E assim, é pecuária. É tudo rastreado. Sim, claro, com certeza. A rastreabilidade hoje, posso dizer para você que ela representa em 70%, 60% da agricultura brasileira. Não está em 100%, mas 60%, 70% está. É muita coisa. E a pressão, né, por essa responsabilidade, né, olha o algodão. É muito, muito grande, né? 3, 4 anos o Brasil passou a ser o primeiro algodão. É isso aí. Desmatou o quê? É verdade. Entendeu? Então já estão fazendo rotação com o algodão já. Coisa que nunca ninguém fez. Então é isso. Não tem volta e aumento de adoção dessas tecnologias, ela vai crescer junto com isso. E aí, como você comentou, região norte, nordeste do Brasil, está descobrindo agora, está nascendo agora. Vamos falar daqui a alguns anos, Bahia, norte, nordeste. Daqui a 5 anos vamos falar o que é aquela região.
Eu tive recentemente na região de Petrolina, né? Já é uma potência. Mas, curiosamente, conversando, eu desci de Petrolina, fui para Juazeiro, entrei numa área do sertão baiano e eu fui num município, a gente chama Miguel Calmon, que está meio que nos pés ali da Chapada Diamantina, né? Região muito, muito rica, muito produtiva, né? E num dado momento, um técnico lá chegou e falou assim: rapaz, a qualidade, o que nós temos aqui de riqueza aqui, de solo, de potencialidade, algo fantástico, é o que você comentou. Nós temos muita área para produzir ainda. Isso aí vai explodir. Em tudo lá. Vai explodir de tudo lá. Bom, vamos lá, Roberto. Vamos passar uma mensagem para o pessoal de casa. Mensagem final aí para gente não abordar todos os assuntos e você voltar daqui a um tempo. E ó, nós vamos participar em outubro, a gente vai estar presente lá, com certeza. Eu estou mergulhando nesse universo aqui, que o que eu puder encher o HD aqui, oportunidade, eu tô dentro. Olha, primeiro agradecer vocês aí pela oportunidade de a gente poder estar falando um pouquinho do setor, eu acho que é muito importante. É um setor que nos enche de prazer de fazer, apesar de todos os desafios, às vezes a gente tem que abrir mão de muita coisa para poder atender. Mas vou deixar uma mensagem que eu acho que o nosso ouvinte e consumidor acredite naquilo que você consegue absorver de informações de fontes sérias. E tenham mais curiosidade de conhecer, na verdade, aquilo que você consome, porque aí vocês vão ter uma grata surpresa de saber o quanto é sério esse setor, tanto das indústrias que fornecem os insumos, quanto quem produz os insumos que você se alimenta. E se a gente consegue comer no custo que a gente come hoje, é porque tem esse pessoal desbravando aí fora, enfrentando todos esses desafios, seja clima, seja político, seja geopolítico, seja qual for. Essa é a mensagem que eu quero deixar. É isso aí, Roberto. Obrigado pela oportunidade. Você já está convidado para uma nova participação aqui no Agronegócio Podcast. A gente vai deixando um abraço para você de casa, sempre no oferecimento de Grupo Provaso, Datamars, Livestock e Biosanto. Esse é o Agronegócio Podcast, o mundo rural além da porteira. Até a próxima.